Meus amados, é uma grande alegria a gente receber nessa manhã nossa irmã Regina Célia, escritora, serva de Deus, comprometida com a obra do Senhor, e ela é membro da Assembleia de Deus, e é uma honra para nós estar com a irmã aqui nessa manhã. Quero convidá-la, sem mais delongas, para que você possa compartilhar conosco aquilo que Deus tem colocado de coisas preciosas. Cumprimento a Igreja Batista Nacional, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço também ao pastor Hudson, a sua esposa, a Miriam e a todos os membros dessa casa. E eu até quero ler aqui o texto dessa igreja que se assente. Foi o que Deus colocou em meu coração. É uma meditação muito importante, principalmente sobre esses dias que estamos vivendo. Esse texto tem por título O Bordado, e diz assim: o autor é desconhecido. Quando eu era pequeno, minha mãe costurava muito. Eu sentava perto dela e perguntava o que estava fazendo. Ela respondia que estava bordando. Eu observava seu trabalho de uma posição mais baixa que ela e sempre perguntava, curioso, para saber o que ia sendo formado, pois de onde eu estava, o que ela fazia parecia muito confuso. Ela sorria, olhava para baixo e gentilmente dizia: filho, sai um pouco para brincar e quando terminar meu bordado, chamo-te e sento-te ao meu colo. Então poderás ver o bordado desde a minha posição. Perguntava-me por que ela usava alguns fios de cores escuras e por que de onde eu estava pareciam tão desordenados. Minutos mais tarde, escutava chamando-me: filho, vem, senta-te em meu colo. Era o que eu fazia de imediato. Surpreendia-me e emocionava-me ao ver uma linda flor ou um belo entardecer no bordado. Não podia crer. Lá de baixo parecia tão confuso. Então minha mãe me dizia: filho, de baixo para cima vias tudo confuso e desordenado. Porém, não te ocorria que havia um plano em cima. Havia um desenho. Eu só o estava seguindo. Agora, olhando da minha posição, sabes o que eu estava fazendo. Aí eu parei e pensei. Muitas vezes na minha vida olhei para o céu, perguntando o que há com a minha vida. E alguém parece responder que há está bordando. Mas está tudo tão confuso e em desordem. Os fios parecem tão escuros. Por que não são mais brilhantes? E o pai parece dizer-me: meu filho, ocupa-te de teu trabalho, e eu farei o meu. Um dia trago-te ao céu, e então, sentado em meu colo, verás o plano desde a minha posição. Louvado seja Deus. Esse é um texto que Deus colocou em meu coração para compartilhar com a amada igreja na manhã desse dia. E nós não entendemos muitas vezes o que estamos passando, o que está acontecendo, né? Ontem nós estivemos, a minha filha e eu estivemos ali em Santíssimo, num café literário muito interessante, e ao chegar em casa, logo depois que a minha filha saiu, ela me enviou uma mensagem encaminhada dizendo do falecimento da mãe do diretor lá do Caíque Euclides da Cunha, que é o colégio onde a minha filha dá aula. E fiquei assim meio que entristecida, porque esse rapaz, né, ele tinha muita afinidade com a mãe, tanto é que a minha filha nem sabia que ele tinha o pai ainda vivo, não é? Depois ele disse, numa mensagem de áudio, pedindo oração. Ele ainda não é cristão, evangélico, mas pediu oração
quando a mãe foi internada, dizendo que o pai também tinha sido testado positivo com a Covid-19, mas estava assintomático. E aí o que mais me surpreendeu foi a forma como a mãe dele foi contaminada. Ele descreveu, né, a situação, a mãe dele estando em casa e recebeu ali uma senhora que foi fazer a unha da mãe dele. E a manicure chegou com a máscara e pediu permissão para retirar a máscara porque ficava muito sufocada. Retirou a máscara e foi fazendo a unha da mãe dele. E depois, no final, ao se despedir, deu um beijo na testa da mãe dele. E aquela senhora estava contaminada e contaminou a mãe do Márcio. E hoje deve ser o sepultamento da senhora. Ela não resistiu e partiu. Ele está muito choroso, eu não o vi, mas Deus me mostrou em oração. Quando ontem à noite eu fiz meu momento com o Senhor, eu tive a visão dele muito abatido. E eu mandei uma mensagem para minha filha, envie uma mensagem para ele, porque ele está muito triste. Então, são coisas que nos sobrevêm, né, que nós não entendemos. Aquela senhora estava fazendo tudo que deveria ser feito. Ela já estava com a idade avançada, mas ela estava em casa. Não estava perambulando aí, não é? Procurando aglomerações, mas aconteceu esse fato. E aí são os fios escuros, desordenados, que estão, não é, nesse bordado que nós enxergamos de baixo para cima. Não entendemos. Mas confiamos naquele que tem o bordado na mão. Glórias a Deus por isso. E eu quero então pedir à igreja que abra agora a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Do 1, salta depois para o versículo 11 e até o 14. E o tema dessa mensagem que o Senhor me deu é o seguinte: momentos sombrios. Deus, às vezes, não muda as situações, mas usa as situações para nos mudar. Foi isso. Então vamos ler aqui o Evangelho que diz aqui, João, capítulo 20, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E neste mundo que vivemos, há luz, mas também há sombra, ou sombras. Luz de amor, luz de beleza, luz de alegria, luz de bondade, e assim vai. Mas também há sombras, sombras de tristeza, sombras de decepção, sombras de incerteza, sombras de amargura, sombras de sofrimento. É um contraste, luz e sombra. E nos perguntamos: onde está Deus em meio a este todo sofrimento? Porque eu aprendi assim: nós somos um corpo. O corpo tem vários membros. Quando um membro sofre, todo o corpo sente a dor. E aí eu digo, mas também o
Márcio não era cristão evangélico ainda, mas eu já o vejo como cristão. Eu vejo aquele moço como cristão. Mas a dor que ele está sentindo nesse momento é a minha dor. Eu sei o que é perder uma mãe. Eu fiquei muito triste mesmo, quando perdi a minha mãe. Já era evangélica. Eu era muito ligada à minha mãe. E sofri bastante. Naquele momento, em setembro, dia 2 de setembro de 1999, a minha mãe se foi. Foi um contraste. Ali eu vivi sombras. Mais na frente vivi luzes, tenho vivido luzes. Mas há pessoas nesse momento que estão enfrentando sombras. E devemos compreender e nos unir a essas pessoas para ajudá-las. De que forma? Até mesmo em oração. Pedindo ao Espírito Santo que as console, que as conforte. E assim vamos caminhando. Nessa porção que lemos, Maria Madalena estava muito abatida. Ela havia presenciado todo o sofrimento de Jesus. Tudo que Jesus passou, ela presenciou. E depois, na morte, ela viu onde Jesus fora sepultado. Então, deixou passar o sábado e foi logo de madrugada, no escuro. Ela foi para ver se conseguia, né? Porque o sepulcro tinha sido fechado por uma grande pedra. Mas aqui nessa porção lemos, parecia que só estava Maria Madalena. Mas em outra porção do Evangelho Sinótico nós vemos que tinham outras mulheres, porque tinha que ter mais gente para poder afastar a pedra, já que elas pretendiam, né, colocar perfumes aromáticos no corpo de Jesus. Mas ali qual foi a surpresa de Maria Madalena? O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele deu um destaque a Maria Madalena. Ela foi ainda escuro. E diz aqui que ela viu a pedra tirada do sepulcro. E eu tenho assim sido alertada muito, vamos dizer, veementemente pelo Espírito Santo nas minhas meditações pela manhã com relação às pontuações na Bíblia. E eu sempre estou frisando onde estou pregando. Observe quando estiverem lendo a palavra de Deus. Dê importância às vírgulas, ao ponto e vírgula, porque ali tem algo muito precioso. Aqui vocês observam que diz assim, sendo ainda escuro, depois vírgula, e viu que a pedra do sepulcro ela tinha sido ali tirada. É algo muito tremendo isso. Vírgula, ela foi de madrugada. Pronto, poderia terminar aí. Ela foi ao sepulcro de madrugada, ainda escuro. Né? Mas aqui na sequência do versículo tem algo muito importante. Ela viu que a pedra tinha sido tirada. Olha, uma pessoa que vai no escuro procurar, não é, umas outras mulheres, vamos preparar, vamos colocar aromas ali, não é, ervas aromáticas no corpo de Jesus. Chego lá e a pedra? A pedra não está mais. Ela já tinha ali sofrido, né, visto e ali sentido todo o sofrimento de Jesus, que profundamente a tinha abatido. E agora ela vai com a intenção, né, de preparar o corpo do mestre e colocar, né, aquelas ervas aromáticas. Tinha isso em mente. Só que quando ela chega e olha assim, meu Deus, aonde está a pedra? Tiraram, alguém roubou o corpo de Jesus. Mais uma decepção. Ela não sabia que a pedra tinha sido removida por atuação divina. Ela não sabia. Ela chegou ali e foi surpreendida ao ver que a pedra tinha sido tirada. E assim nós observamos que foi, não é, uma experiência amarga para Maria Madalena,
quiçá para as demais, mas o destaque aqui está sobre Maria Madalena. Foi uma experiência dolorosa, né? Ter contemplado, ter visto o sofrimento de Jesus e agora o roubo do corpo. Que isso? É muita tragédia, não é? São muitos fios escuros. De baixo não estamos entendendo. Mas tudo tem um significado. Quem está com o bordado na mão lá em cima, ele sabe o que está fazendo, né? E ali, nessa circunstância, nós observamos que Maria, no versículo 14, aqui também lemos, diz: e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Porque Maria não sabia que era Jesus, ela não o identificou, porque ela estava envolta às sombras. Quem está envolvido em sombras não consegue discernir a realidade. E às vezes ficamos, não é, obscurecidos pelas sombras da vida. Só que eu fiquei prestando atenção e fui muito abençoada nessa manhã. Cheguei, me assentei ali no canto. Não estava vendo o rosto do pastor Hudson, mas o estava ouvindo perfeitamente. Aleluia. E ele terminou falando sobre o encontro com a estrela da manhã. E ele se emocionou, e eu me emocionei lá. Nós vamos nos encontrar com a estrela da manhã. Aleluia. Que tem brilhado sobre nós, nos trazendo luz. Mas as circunstâncias dessa vida, muitas vezes, nos trazem sombras. Ofuscam o nosso olhar. E aí ficamos sem discernir que Jesus está bem ao nosso lado. Aleluia. Ela viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E aí nós vamos avançando aqui. Há outras porções, inclusive no próprio Novo Testamento, logo após Jesus ter morrido, há um destaque para um homem chamado Cleopas. Só que ele não estava sozinho, ele estava com um amigo. Cleopas, nós podemos ler isso lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Vamos olhar aqui, capítulo 24, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra: e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Cleopas e o seu amigo estavam envoltos a sombras. Quais eram as sombras? Sombras da decepção, sombra de tristeza, sombras de confusão. Estavam com a mente confusa. Estavam indo no caminho de Emaús, os dois amigos, confabulando um com o outro. Mas de repente chegou um homem, se aproximou deles. Quem era esse homem? Era a estrela da manhã. Era a raiz de Davi. Era Jesus. Mas nem Cleopas, nem o seu amigo, nenhum nem outro, conseguiu discernir que era Jesus. Observem que coisa tremenda. Nesse emaranhado todo, nesse bordado que estamos vivendo, desde o ano passado, o ano de 2020, não só nós brasileiros, mas as pessoas do mundo todo estão vivenciando, estão vendo bordados com linhas escuras, cruzadas, desordenadas. Não estão entendendo. Pessoas estão confusas,
estão na sombra da confusão, nas sombras da decepção, também nas sombras da tristeza. Não estão discernindo, mas certamente Jesus está caminhando ao lado, principalmente daqueles que o confessaram como Senhor e Salvador. Aleluia. Ele estava ali caminhando ao lado deles. E aí, a porção na sequência diz que eles só puderam reconhecer que era Jesus no partir do pão. Quando Jesus partiu o pão e ali apresentou o Senhor, deu graças, aí eles tiveram como que aquelas escamas dos seus olhos, elas como que caíram, e eles tiveram ali o entendimento, reconheceram que era Jesus, e Jesus desapareceu. Também nós podemos observar, numa porção que está no próprio Evangelho segundo escreveu João, voltemos para lá, no capítulo 21, vamos ver do versículo 5 ao versículo 7, o que nos diz a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus: Filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, entre parênteses, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Esse nu aí estava só com a parte de baixo, né? Estava sem camisa, né? Com a parte do peito, né? Descoberta. Ele se sentiu ali, né? A pessoa vê a sua vergonha, vamos dizer. Tem uma situação, quando eu estou orando, né? Fazendo meu momento com o Senhor, às vezes sozinha, às vezes com meu esposo, às vezes com a minha filha, eu sinto algo, né? Eu vou entrando ali naquela atmosfera com Deus, eu começo a sentir como que o Senhor, Ele vai se aproximando de mim, e eu começo a chorar. Eu não sei se alguém aqui já teve essa sensação. Eu não consigo segurar as lágrimas, então eu começo orando e chorando, porque eu me sinto como que despida. É a situação de nós, na nossa pequenez. Nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos frágeis. Na verdade, nós somos barro. Barro. O Senhor é o oleiro. E aí nós observamos assim, sentimos a nossa miserabilidade. E aí penso eu que isso foi o que passou por Pedro naquele momento. Ele já tinha negado Jesus, e aquilo trouxe um abatimento muito grande para Pedro. Pensa que ele ficou soltando fogos? Não, ele depois, ainda mais passando na memória dele, não é, tudo que Jesus dissera ali, quando olha assim, olha, tu estás falando isso, mas vai chegar a hora que tu vais me negar. Não, Senhor. Mas tal qual o Senhor falou, aconteceu. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Isso bateu tão forte, né, que quando Pedro ali ouviu, é o Senhor, pela boca de João, ele prontamente se ali cobriu e lançou-se na água. Andaguiçou de calabaçu e andarai. Ele estava envolto a sombras, Pedro. E ali, nessa questão toda, né, ele se viu na sombra da humilhação. Ele se viu na sombra da tristeza e ficou desnorteado. E uma coisa também, não é? Essa questão de ele procurar se recompor tem algo muito profundo para nós. No trato de ele se colocar ali, né, com uma outra veste, significa se recompor não só fisicamente, mas espiritualmente. Momentos sombrios nos levam
a nos recompor. Não só fisicamente, sobretudo espiritualmente. E vamos avançando aqui, e eu quero então enfatizar essas 3 pessoas que detalhei à igreja. A primeira, Maria Madalena. A segunda, Cleopas. E a terceira pessoa, Pedro. Mas há uma quarta pessoa, que também foi envolto às sombras. Tomé. Tomé, ele, no momento em que o Senhor se aproximou dos discípulos, ele duvidou. João, você está aí no capítulo 21, volta aí uma página, creio eu, no capítulo 20. Vamos ver os versículos 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Dura afirmação essa. Os outros amigos, discípulos, afirmaram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele não acreditou. Sabe por quê? Ele estava envolto à sombra da incredulidade. Ele estava envolto à sombra da dúvida. Pensa, isso só aconteceu com Tomé. Acontece com você e acontece comigo. Quando o momento sombrio vem nos acercando, não há nenhum super-homem e nenhuma super-mulher. A verdade é essa. Aí nós vamos vendo, não é, o estado do qual eu falei, do ser humano, não é? O homem que é frágil. O homem, quando eu digo homem, é o ser humano que reconhece, tem de reconhecer o seu estado de miserabilidade. Todos passamos por essas coisas, por essas circunstâncias. Mas o Senhor, como estrela da manhã, Ele vem para brilhar, Ele vem para trazer luz, para tirar toda aquela sombra, que às vezes são necessárias, sim. Como eu enfatizei logo no início, Deus às vezes não muda as situações, mas usa as situações para nos mudar. É exatamente isso. Quantas pessoas estão vendo a vida com outros olhos depois da pandemia? Quantos alunos que em sala de aula não valorizavam o seu professor ou a sua professora, iam para a escola para brincar, para promover desordem, anarquia, não prestavam atenção nas aulas, não é? Ficavam perturbando o seu professor, a sua professora, e hoje estão assim pedindo a Deus que haja o retorno das aulas presenciais. Pensa que só cristão evangélico está desejando o retorno das aulas presenciais? Não. As pessoas todas que estão estudando por via remota, né, pela forma híbrida, estão querendo o retorno das aulas presenciais. Não estão suportando aquela questão ali fria da pessoa diante de uma tela de computador. E eu não suporto. A questão, eu sou leitora, eu gosto de ler, né, mas eu prefiro muito mais o livro físico, que eu posso anotar, eu posso sublinhar, né? Não o livro que eu tenho de ler pelo computador. Mas as situações, em princípio, não mudaram, mas estão nos mudando. Aleluia! Eu creio que Deus vai nos dar uma vitória. Mas os momentos sombrios podem nos causar dor, tristeza e sofrimento, e nos impedir de reconhecer que Jesus está ali. Mas certamente a sua luz de bondade, de beleza e de amor nos farão reconhecê-lo e nos levarão para mais perto dele. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Tá bom? A Deus a glória, a honra e todo o louvor. Aleluia.
Amém, minha irmã. Louvado seja Deus, né? Pela palavra que nós recebemos, porque nós temos que não estar nas sombras, mas viver na presença do Senhor, na presença da sua palavra que ministra e abençoa o nosso coração. Sou muito grato a Deus pela vida da irmã Regina Célia, pela palavra que ela trouxe para a nossa edificação neste dia, e que o Senhor continue abençoando nossas vidas nessa gloriosa manhã, porque Ele é bom e Ele é fiel. Amém?